Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. A estima do mundo. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. As pessoas têm por base tentar denigrir qualquer um que queira crescer, qualquer um que queira se aperfeiçoar. Ao longo da nossa existência, nós passamos por inúmeras experiências. Já fomos elogiados, já fomos xingados, já cometemos erros, já cometemos acertos, faz parte do nosso conjunto de situações que nos dará experiência para prosseguirmos a caminhada. Por isso, fazermos essas reflexões com Emmanuel traz para nós a oportunidade de crescermos intimamente e de nos fortalecermos perante as bênçãos do Pai que está nos céus. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de sua predileção e pontos de vistas no campo individual. E conforme a gente vai estudando as obras espíritas, a gente vai encontrando espíritos que tinham um forte ponto de vista, passaram a seguir daquilo porque eu não creio dessa forma, eu creio dessa outra, e arcaram com as consequências penosamente. Não temos que criar a nossa própria fantasia, nós temos que saber tirar as nossas máscaras para viver a nossa própria realidade, que nem sempre é tão doce como gostaríamos. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. O mundo é cheio de concepções diferentes daquelas que são estabelecidas pelo Cristo para o crescimento espiritual de cada um de nós. E, na maioria das vezes, nós negligenciamos as oportunidades de crescimento para entrarmos em processos degradativos da nossa libertação espiritual, dificultando a nossa ascensão a planos superiores. Comecemos então a vigiar nossos atos, nossas atitudes, para errarmos menos, para cometermos menos faltas e assim podermos desfrutar da verdadeira paz no coração. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes oferecem apreço. Tem uma outra lição que chama elogio, que a pessoa fica tão ávida de elogio que ela esquece de olhar para si mesma, esquece de seguir os caminhos redentores da alma, seguindo os bons princípios estabelecidos pelo Cristo. Ela quer apenas o elogio. E aqui é uma espécie de reconhecimento que as pessoas querem do mundo, e muitas das vezes esse reconhecimento do mundo ou vem depois da morte, quando a gente acha que não precisa mais, ou nunca vem, e pelo contrário vem a destratação do mundo. E aí leva a pessoa a um ostracismo muito grande. Temos que deixar de achar que o mundo vai fazer por nós. Temos que começar a achar que nós temos e entender que nós temos que fazer pelo mundo. Importante, o que é útil, o que é agradável, o que é bom perante as leis divinas. E se eles não querem fazer por nós, o que nos importa? A nossa consciência está tranquila do dever bem cumprido. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos atacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais, dos necrológicos brilhantes. Emmanuel fala bonito, mas é duro. Então, a maioria de nós não vamos ter reconhecimento do mundo, apenas aqueles que se unem com as políticas do mundo, com as questões financeiras, e aqueles que lutam por esses ideais são normalmente reconhecidos e começam a brilhar até na hora de construir o seu túmulo, cheio de brilhantes, ou seja, de artefatos que marcam o encanto aos olhos das pessoas, se é que túmulo encanta o olho de alguém. Mas nós ficamos no esquecimento, passamos desapercebidos, e graças a Deus que deve ser assim. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Então, os grandes trabalhadores realmente do bem passam desapercebidos, vão fazendo a sua obra, vão construindo aquilo que precisa construir,
vão fazendo aquilo que precisa ser feito e não são lembrados, não são nem sequer percebidos. Assim como o Pai excelso vai fazendo a sua obra do bem em todos os momentos e a gente até esquece de agradecer a Deus por tanto que Ele faz por nós. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. Aqui até assusta um pouco, porque se Jesus, com todo o aparato que ele tem de fazer o bem, de amor, de proteção, ele foi pregado numa cruz, aí Emmanuel fala que espera o trabalhador, o aprendiz do amor do mundo atual. Certamente que não merecemos ser pregados numa cruz, mas passamos por situações meio adversas, necessárias ao nosso processo de depuração, se soubermos passar por aquela situação sem guardar mágoa, sem guardar ódio. Eis a grande dificuldade. Mas é o nosso esforço que está em jogo. É aí que nós começamos a trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos fazermos melhores de uma manhã, fazermos melhores na busca da eterna glória do amor do Pai, que nem sempre vai ser reconhecido perante o amor divino, perante o amor dos homens. Somente o amor divino nos é concedido, nos é reconhecido pelo Pai. O amor dos homens, muito raramente. E mesmo que agrademos um grupo de pessoas, não conseguiremos agradar a todos. O discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. O ataque contra os verdadeiros cristãos, aqueles que estão tentando colocar o sentimento cristão no coração, é nítido e notório. Somente nos fazemos respeitar pelas forças quando a temos. E, infelizmente, o mundo de hoje é cheio de problemas e guarda consigo ainda outros tormentos que ainda levaremos muitos séculos para nos livrarmos deles, para esse processo que nós temos de aprimoramento íntimo e de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Precisamos, pois, estabelecer como meta de crescimento espiritual a nossa necessidade de aprimorar, a nossa necessidade de crescer, a nossa necessidade de nos fazer melhores. É ilógico disputar o estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Para que o mundo regenere, para o mundo alcançar a redenção, ele mesmo terá que passar por um ciclo de provações, de expiações, para chegar à paz íntima que é necessária. Ao longo de todo esse tempo, ao longo de toda essa tentativa de aprimoramento, nós vamos vivendo, dia após dia, esperando que cada dia basta as suas tentações, as suas dificuldades e também as nossas oportunidades de fazermos o bem. Sabendo aproveitar as do bem, sabendo desviar das do mal, conquistaremos a nós mesmos. E lembrando sempre que o mundo, se chamar Beelzebul ou pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se muitos de nós ainda brigamos contra Deus, não aprendemos ainda a receber as bênçãos da divina luz, do divino amor. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoar e melhorar, para que os nossos amanhãs resplandeçam sempre sob as bênçãos sagradas do amor infinito. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB.